Duas narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Você já leu este livro? Como o próprio título já diz, aqui nós temos duas narrativas. Eu li A Dócil e depois eu vou ler O Sonho de um Homem Ridículo e vou trazer uma resenha aqui no canal também. Esse título pode ser diferente dependendo da tradução que vocês lerem o livro. É uma história triste, muito triste. Eu confesso que li 2 vezes seguidas, porque eu não fiquei satisfeita com a primeira leitura. Achei que teve alguns pontos que me escaparam, principalmente sobre o caráter do narrador. Então eu acabei lendo de novo na mesma semana. Afinal, são só 87 páginas. É uma novela bem curtinha. E essa novela é uma amostra das coisas que aconteciam na Rússia nessa época em que foi escrita. Inclusive outras obras do Dostoiévski e outros autores também trazem algumas das características que a gente encontra na sociedade da época, né? Nesse caso aqui é até um pouco complicado de ficar falando sobre esse tema, né? Mas eu vou tentar falar de uma forma que vocês consigam entender o que aconteceu. Aqui a gente tem uma pessoa morta logo no começo da história. É uma morte trágica de uma moça jovem, muito jovem, que tirou a própria vida. E ela foi forçada pelas circunstâncias a se casar com um homem muito mais velho, que é o narrador. Então, a história é contada sob a ótica desse homem, que é o narrador, que é o marido dela, né? E basicamente é o seguinte: ele começa a contar essa história no momento em que essa moça está morta, e ele conta desde o momento em que eles se conheceram, como foi que eles chegaram a se casar e como foi que ela cometeu esse ato terrível contra si mesma. E o Dostoiévski chama essa narrativa de fantástica por causa da forma desse personagem narrador contar a história, né? Que normalmente não seria assim. A pessoa acabou de perder a amada companheira assim. Dificilmente teria essa destreza para narrar tudo, né? E talvez ele também nem fosse querer falar sobre o assunto, né? Mas ele não só narra, como também faz como se fosse um diário, como se tivesse tudo registrado exatamente, com todas as sensações, né? Os pensamentos que ele teve ao longo da história, em todos os detalhes da vida deles como um casal. E a partir disso, a gente tem contato com a forma como esse homem se comporta diante da vida, a visão que ele tem sobre as mulheres, o que ele passou, o que ele viveu, o que moldou esse caráter dele, e também as mudanças que ele vai tendo ao longo dos acontecimentos, tendo conhecido essa jovem, tendo se casado com ela, convivido com ela, né? E a forma que ele errou nessa convivência, e a forma próxima como ele se relacionou com ela, que é o casamento, né? Como o livro é narrado por ele, nós não temos como saber mais coisas além daquilo que ele fala. Não tem como saber o que a moça sentia, o que ela pensava, o que ela queria, sonhava, e o que mais a machucava em toda a sua história de vida. Obviamente, ela guardava muita tristeza, estava muito adoecida para ter um final. Então, o casamento dela já foi uma tristeza, né? Que ela já casou forçada.
Ainda por cima, o marido era um homem orgulhoso, que fica fazendo joguinho, pensa muito, calcula tudo, joga tudo na cara dela, não tenta nem conquistar a coitada da menina. E o interessante é que essa história é tão antiga e tão atual, né, que quando a gente começa a ler, a gente consegue fazer um paralelo com várias situações que de agora, de hoje, da semana passada, sabe? Certos movimentos que tem por aí, que trazem no seu âmago o amargo das frustrações de muitos que, por conta da sua frustração com uma figura de determinado gênero, aqui ocorre misoginia, né? Eles acabam destilando ódio às pessoas em geral. Se fecham ou para relacionamentos ou se fecham dentro do próprio relacionamento, entendem? A questão aqui vai além de ter diferenças de pensamentos ou posicionamento político, diferença até de personalidade, né? Mas o grande problema da generalização do ódio a todos e a todas, esse homem parece ter raiva das mulheres, né? Era um cara que tinha se fechado, ele era um homem já formado, independente, mas que carregava uma série de frustrações que impediam que ele se abrisse, que ele se arriscasse num relacionamento qualquer, num relacionamento qualquer que fosse. Aqui parece que ele era um cara narcisista, sabe? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas pelas coisas que eu já vi sobre o assunto, sobre o que eu já vi profissionais falando, dá a impressão que é um caso desse, tipo um relacionamento abusivo que ela tinha. Mas tem momento que parece até que a gente fica com um pouco de pena dele por causa da morte trágica que ela teve. Porque a gente fica assim, coitado, né? Uma pessoa que perdeu a amada e ele tá se culpando, ele tá sofrendo por causa disso. Porque é óbvio que para quem fica numa situação dessa, deve ser um peso, uma culpa, uma sensação de impotência diante da vida. E o arrependimento, o remorso, é uma coisa triste. Então, por isso também dá para ter pena dele, às vezes, em alguns momentos. Porque não dá para saber tantos pormenores da história. É estranho. Parece mesmo um relacionamento abusivo. Uma pessoa tão jovem e indefesa, já carregando um peso que muitas vezes pessoas mais maduras não aguentam e acabam sucumbindo. Eles não tinham diálogo, ele se comporta diante dela como se ela fosse um monstro, uma criatura ameaçadora, mesmo sabendo da fragilidade dela. Ele vê a figura feminina como um perigo, uma ameaça da qual ele precisa se defender, quando na verdade a moça estava passando por questões mentais seríssimas. E que talvez tudo o que ele precisasse era ter se permitido descer do salto e acolher aquela pessoa, já que ele casou com ela e o casamento foi ideia dele, inclusive. Eu achei essa novela bem tocante, é um assunto que acho que a partir daí dá para discorrer sobre muita coisa, tirar lições individuais e coletivas, dá para filosofar, fazer análises sociais sobre como a humanidade lida com problemas mentais, como as pessoas se relacionam, elas progrediram, regrediram, o que melhorou? Melhorou? Tá piorando de novo? O que está acontecendo? O que os relacionamentos em geral têm a ver com saúde mental? Como a forma de se relacionar com o outro pode interferir
direta ou indiretamente na qualidade de vida das pessoas. Uma pessoa frustrada não fica com a frustração só para ela, mas ela passa adiante. O silêncio da moça fez muita diferença na vida dela, mas ela não escolheu o silêncio. Simplesmente, o silêncio foi a única coisa que ela teve acesso. Gente, se for parar para pensar, tem muita coisa para pensar sobre esse livro. E é isso, né? A leitura provoca um senso crítico. Um senso crítico que a gente precisa, inclusive, saber dosar, direcionando os porquês para os lugares certos. Por exemplo, livros assim podem desencadear gatilhos nas pessoas. Pode causar tristeza, indignação, revolta, certo? Mas essa tristeza, essa indignação não servem para nada se não for para transformar positivamente o meu entorno. Se não for para melhorar e proteger a minha mentalidade, me tornar um ser humano melhor, que sabe se relacionar melhor com os outros e passar para frente, né, para que outras pessoas conheçam. Essas são as minhas considerações sobre essa leitura. Espero que tenha sido útil para alguém esse vídeo. Obrigada.